Olá a todos vocês do nono ano, eu sou o professor Kim Raoni de Educação Física e agora vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre o seguinte, xadrez, quarta aula, né? Bom, a gente na verdade vai ter aqui uma introdução ao xadrez. Se vocês já jogaram alguma vez este jogo, já tiveram algum contato com ele, alguma experiência, ou se não tiveram nenhuma experiência com xadrez, agora vamos ver os momentos básicos, né, os fundamentos principais para você jogar bem este jogo tão interessante, né, um jogo de raciocínio muito interessante e que inclusive vale a pena você ir atrás bastante desses conhecimentos, especializar, né? Existe até uma série muito interessante na Netflix, né? O Gambito da Rainha, que mostra os bastidores desse jogo tão interessante. E vamos agora ver aqui sobre o tabuleiro deste jogo, xadrez, né? Nós temos o tabuleiro, que é composto por casas pretas e casas brancas, alternadas, certo? E aqui nós temos as peças. Então, a primeira delas, a mais básica, é o peão. Então, o peão é uma das peças. Nós temos o cavalo é uma outra peça do xadrez e que ele pula 2 casas à frente e avança uma casa para a lateral. O peão, aquela primeira peça que nós vimos anteriormente, ele anda somente uma casa para frente, sendo que apenas no início do jogo ele pode se mover 2 casas para frente. A próxima peça, depois do cavalo, é o seguinte, ó, vamos ver aqui qual vai aparecer. Nós temos a torre. Então a torre, ela ocupa sempre as extremidades da linha e ela se move sempre quantas casas for possível na vertical ou na horizontal, certo? Não tem limite de casas para ele andar, mas sempre fazendo uma linha reta, ou para frente ou para o lado. Ok? Então, essa é a movimentação da torre. Depois nós temos aí a próxima peça, que também tem uma importância muito grande, que é o bispo. Então, o bispo tem uma movimentação também infinita, né? Pode andar quantas casas quiser, mas sempre na diagonal. Com isso, então, nós vamos ter sempre um bispo andando nas casas brancas e um bispo andando nas casas pretas, que cada qual ocupa uma casa dessas, e aí eles vão estar sempre se movendo na diagonal. A próxima peça, também que compõe aí o jogo, é a rainha, né, ou a dama, como é chamada aqui. Não existe essa diferença muito grande, mas geralmente se chama de rainha. Então a rainha, ela tem uma movimentação mais poderosa, ela pode andar para qualquer direção, vertical, horizontal ou também na diagonal e quantas casas forem possíveis, ok? Então por isso ela é a peça mais poderosa do jogo de xadrez. Em contraposição nós vamos ter aí, então o rei, ele pode andar para qualquer direção, diagonal, horizontal ou vertical, mas somente uma casa, ele só anda somente uma casa. E o objetivo do jogo de xadrez é justamente fazer o checkmate no rei do adversário. Então, no momento em que você declara checkmate, é sinal de que não tem mais salvação para o rei, não tem mais para onde ele fugir, não tem como outra peça defendê-lo. É sinal de que o jogo acabou e você está declarado checkmate, tá bom? Então é assim que se dá o jogo de xadrez. E vamos ver agora sobre a movimentação e captura. Então nós temos aí sobre a torre, o bispo e o cavalo. Observem aí nessa imagem que vocês estão tendo, a torre que está aí na casa A1. Observem aí, nós temos na linha vertical, nós temos os números de 1 a 8, e nas linhas horizontais nós temos a letra de A a H. Então, cada casa dessas vai ter um endereço. Por exemplo, a torre se encontra na casa A1. O cavalo se encontra na casa D4. E a rainha se encontra, aliás, o bispo se encontra na casa H3.
Tá? Então é assim que a gente denomina cada uma dessas casas. Então vamos ver a movimentação da torre, que está na casa A1. A torre pode se movimentar quantas casas quiser, sempre na vertical ou na diagonal ou na horizontal. Já o cavalo, ali na casa D4, ele pode se movimentar sempre duas casas para frente e uma para o lado, ou ele pode também mover-se uma para o lado e duas para cima ou para baixo, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Ou seja, a movimentação dele segue uma direção semelhante à letra L, né? Observe que é parecido com a letra L, então decorem sempre essa dica, né? A movimentação do cavalo é sempre na forma de um L. E é a única peça que pode pular por cima de outra. As demais não podem. Se tiver uma peça no meio do caminho do cavalo, ele pode pular por cima dessa peça. E depois nós temos ali o bispo, que está na casa H3. E o bispo, como eu falei para vocês, um ocupa casas pretas e outro ocupa a casa branca. No caso deste, ele está ocupando casas brancas. E ele só pode se movimentar na diagonal, quantas casas quiser. Então observem a direção da trajetória dele, que é possível de fazer nesta posição. Ok? Agora vamos ver outras movimentações de outras peças. Essas foram 3 peças fundamentais. E agora vamos ver a movimentação do rei, da rainha e dos peões. Então, nós temos na casa A1, nós temos a rainha, ou a dama, né? Na casa D5, nós temos o rei. E na casa G2, nós temos o peão. Então, a rainha que está na casa A1, ela pode se mover para quantas casas ela quiser, em qualquer direção. Então, veja que ela pode se movimentar na vertical, ela pode se movimentar na diagonal, pode se movimentar na horizontal, e não tem limite para a casa dela, desde que tenha outra peça no caminho. Já o rei, ali na casa D5, ele pode também se movimentar para qualquer direção, como vocês observam aí pelas setas, mas somente uma casa. E o peão também. O peão só pode se movimentar uma casa e na direção vertical. Essa é a movimentação dessas peças, pessoal. Então vamos acompanhar mais um pouco aqui sobre essa movimentação, que eu vou mostrar para vocês através desse jogo interativo. Então, nós temos sempre as peças pretas e as peças brancas. Tá? Essa é sempre a configuração do jogo de xadrez. Pretas contra brancas. Então, vamos movimentar aqui as peças pretas. Lembrando que os peões só podem andar uma casa na vertical. Mas no início do jogo, eles podem andar até 2 casas. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou movimentar este peão que estava na casa A7, movimentei ele para a casa A5, porque é o início do jogo, certo? A mesma coisa eu posso fazer então com os demais que estão na fileira 7. Vamos movimentar só mais este outro peão aqui, para a gente liberar o caminho da torre. Tá bom? Então a torre, como eu falei para vocês, ela pode se movimentar sempre na vertical ou na horizontal, quantas casas quiser. Façamos de conta que não há ninguém no caminho aqui desta torre na casa A8. Então vamos movimentar ela. Ela pode se movimentar, ó, neste sentido, como também pode se movimentar neste sentido. Tá? Então esta é a torre. O cavalo sempre vai fazer a movimentação em forma de L. Então observem aqui, ó, se eu quiser chegar até este ponto, eu posso muito bem movimentar o cavalo saltando sobre a torre. Tá?
Tá? Então, a movimentação do cavalo sempre em forma de L. O bispo, se ele tiver o caminho livre, ele pode se movimentar sempre na diagonal. Observe que esse bispo está nas casas brancas, né? Se movimentando sempre na diagonal. E nós temos outro bispo nas casas pretas, também sempre andando na diagonal. Bom, e aí nós temos aqui as peças, a rainha e o rei. Então a rainha é a peça mais poderosa, ela pode andar para qualquer direção, quantas casas quiser, ela pode andar na vertical, pode andar na horizontal e também pode andar na diagonal. Enquanto o rei não tem essa possibilidade toda. Ele pode andar para qualquer direção, mas somente uma casa apenas. Ok? Então, essa é a movimentação das peças. E agora vamos continuar, vamos ver outros detalhes fundamentais aí relacionados ao xadrez. Lembrando que o objetivo é você capturar o rei adversário. Então, para isso você declara checkmate. Então, vamos ver aí o objetivo do xadrez. Como eu falei, é você capturar o rei adversário. Observem que o rei aí das peças brancas, ele está totalmente indefeso, não tem para onde ele escapar. Ele está realmente ali em checkmate. Então, quais são os tipos de aberturas que existem no xadrez? São sequências de movimentos iniciais do jogo de xadrez. Então, a abertura é aqueles primeiros passos que você vai dar no jogo e eles podem, então, acabar definindo se você perde ou se você ganha, porque muitas jogadas já estão padronizadas, já estão ensaiadas, né? Então, você sendo um jogador muito iniciante, às vezes, pode fazer um determinado movimento que já é previsto pelo jogador mais profissional, mais experiente, e ele pode acabar garantindo, então, a sua própria vitória, tá bom? Então, as aberturas vão depender sempre de quais peças você vai escolher para movimentar. Tá? Então, vai depender se você faz movimentos com o peão para frente, né? Se você anda uma ou duas casas para frente, se você usa o peão das extremidades, se você começa com o cavalo. Então, para cada uma vai ter uma abertura diferente. Vamos ver alguma delas. Por exemplo, abertura com o peão de rei. Qualquer abertura de xadrez que comece com o movimento 1 e 4, como vocês estão vendo aí nesta imagem. Então, o peão branco domina as casas D5 e F5. É outro tipo de abertura. Vamos ver aí a próxima. Olha lá, outro tipo de abertura é quando o peão domina as casas D5 e F5, ou seja, ele tem essa possibilidade de andar na diagonal para um lado ou para o outro, né? Isso fazendo uma captura, porque a captura do peão é sempre na diagonal. Outro tipo de abertura é quando o bispo libera para a casa que ele quiser, né? Então, quando o caminho do bispo está ali liberado, e ele consegue, então, finalmente ter acesso para quantas casas ele quiser, desde que esteja ali na trajetória dele. Outra é quando libera o caminho para a dama. E aí ela também tem a possibilidade de se movimentar livremente pelo tabuleiro, como vocês observam na imagem. Outra forma é quando prepara o rei para fazer o roque. O roque é uma jogada especial e que também garante logo de início um checkmate. Agora vamos ver aberturas com peão de dama. Abertura de xadrez caracterizada pelo lance 1, D4, como vocês estão observando aí na imagem, né? Então o peão sai da posição 1 para D4. E quando o peão controla as casas centrais, C5 e E5, também é outra jogada especial ali que garante um checkmate. O bispo branco de casas escuras pode se mover na diagonal C1, H6. É outra jogada especial aí que você pode ver
que garante checkmate. E aí também temos outra quando a dama ganha mobilidade, podendo se mover no espaço D1 a D3. Tá? Agora vamos falar sobre o cheque. O rei está em perigo, né, no cheque. O cheque significa que o rei ele está sendo ameaçado ali de pegar um checkmate. Porém, ainda há chance de se livrar da ameaça e mesmo assim o jogo continua. Então, o cheque não é sinal de que o jogo acabou. O cheque é uma possibilidade ali de você capturar o rei. Mas ainda há uma chance do rei escapar ou ser defendido por outra peça, como a gente está vendo aqui nessa imagem que eu vou mostrar para vocês. Né? Então, na imagem da esquerda, a peça do bispo está ameaçando ali o rei. Então, ele está em xeque. Mas há a possibilidade ainda dele escapar, indo para outra direção. Então, nesse caso, acontece a fuga, né? As formas de sair do cheque. Então, na fuga, o rei pode escapar, movendo-se para casas que não estão ameaçadas. Essa é uma forma de escapar do cheque, né? Fazendo a fuga. Mas outra forma é causando uma obstrução, ou seja, colocar uma peça entre o rei e a peça que o ameaça. Então, é outra forma também de defender o cheque. E outra forma também é fazer a captura daquela peça que está causando cheque, ou seja, que significa capturar a peça que está ameaçando o rei. E agora vamos ver o checkmate, que é o objetivo do jogo. Não há nenhuma forma de mover o rei para uma casa segura. O rei está morto e a partida termina ali imediatamente. Então, no checkmate, não tem como você fugir, né, com o rei, não tem como você fazer uma obstrução e não tem como fazer a captura daquela peça. Ele está realmente indefeso e ali então o jogo termina. Então esse é o objetivo geral do xadrez, tá bom, gente? Então vamos ver aqui se temos mais alguma. Vamos então agora para a nossa DLI. Questão 1. Para jogar xadrez, é necessário que se reconheça alguns elementos básicos para seu desenvolvimento. Baseado no que foi apresentado e no que você aprendeu na aula de hoje, cite 2 regras básicas do xadrez. Questão 2. Observe a imagem abaixo e descreva o lance de xadrez representado nele. Daqui a pouco a gente retorna.
Olá, estamos de volta agora para a nossa DLI e vamos recapitular a questão número 1 antes da gente ver aqui a resposta de vocês. Então, para jogar xadrez é necessário que se reconheça alguns elementos básicos para o seu desenvolvimento. Baseado no que foi apresentado e no que aprendeu na aula de hoje, cite duas regras básicas do xadrez. E aí nós temos aqui a Ruth Sanches, que respondeu assim: cavalo anda em forma de L e bispos andam na forma diagonal. Muito bem, Ruth, é isso mesmo. Então essa é a movimentação básica aí das peças do cavalo e do bispo, né? Muito bem. E aí nós temos as outras peças também, né? Por exemplo, o peão, que anda sempre uma casa na vertical. Nós temos a dama ou rainha, que anda várias casas em qualquer direção. O rei também anda em qualquer direção, né? Mas sempre uma casa apenas. E assim por diante. Então as peças capturam ou tomam da mesma forma como se movem. Só se toma a peça do adversário parando na casa da peça capturada. Qualquer ameaça ao rei que ele possa escapar é apenas cheque. O checkmate acontece quando o rei é atacado e não tem mais nenhum recurso para se defender, tá bom? Então essa daí é um complemento à resposta sobre os fundamentos aí do xadrez. E vamos agora à questão número 2, que diz assim: observe a imagem abaixo e descreva o lance de xadrez representado nele. Então, qual é esse lance de xadrez? Trata-se da jogada conhecida como roque. Então, o roque é uma jogada especial. É um movimento do rei que vai na direção da torre e ela troca de lado com ele. Pode ser feito tanto para o lado da torre do rei, roque menor, quanto para o lado da torre da dama, roque maior. E aí essa movimentação ela vai ser uma garantia de um checkmate bem rápido logo no início do jogo, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos para vocês!